Porque agrada a Deus, Salmo 1, 2, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Isso traz bem-aventurança, isso é do agrado de Deus. Porque a palavra transforma, o estudo da palavra também, nós temos um monte de ensinamentos, uma série de coisas que contribuem para o nosso progresso espiritual e até mesmo o nosso progresso do dia a dia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, tendo em mente que o objetivo maior de tudo isso é que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nós não vamos ficar perfeitos só por estudar as Escrituras, mas esse é o caminho para a perfeição que nós só vamos atingir quando chegarmos ao paraíso junto com Deus. Na terra nós não vamos, com toda certeza, chegar à perfeição, mas o caminho começa no estudo da palavra. 2 Timóteo. Nós temos versículos aqui, como nós já vimos até agora, que falam do estudo das Escrituras das mais variadas origens. Apesar de todos eles inspirados por Deus, esses versículos foram escritos por pessoas diferentes. Nós tivemos Salmos, nós tivemos Mateus, nós temos Timóteo falando, nós tivemos Lucas falando. Uma infinidade, a maior variedade de profetas e discípulos do Senhor escrevendo sobre o estudo das Escrituras. Porque a palavra transforma. Jesus dizia, João nos passando a palavra de Jesus, Jesus dizia aos judeus, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus está nas Escrituras, e nós seremos libertos por essa verdade. A palavra transforma, nos traz liberdade. Mais uma razão para estudar as Escrituras, né? Porque a palavra transforma. Hebreus, autor desconhecido, a palavra de Deus é viva e eficaz. Cortante, mais cortante que uma espada de 2 gumes. E ela é viva e eficaz não só para os cristãos, mas também para os não cristãos. Tenho vários exemplos no meu círculo de relacionamento de pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus, que encontraram a Deus e a Jesus nas Escrituras. Dividir alma e espírito juntas e medulas. Olha que coisa profunda, né? É profunda. A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus nos leva mais próximo dele, nos leva ao conhecimento do seu plano e nos prepara para levar a sua palavra à comunidade que nos rodeia, que é um dos objetivos principais da comunidade batista de Moema, né? Em Moema. Pedro, mais um autor, falando de como a palavra transforma. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, que é o que nós somos. Que é o que nós somos, adultos só depois no paraíso, né? Mas, por enquanto, vamos beber o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Mais uma vez, a transformação através do estudo da palavra. Crescimento espiritual, maior conhecimento de Deus, né? E, finalmente, apesar de todo esse trabalho que nós vamos ter com o estudo, trabalho que vai nos trazer proveito, que vai nos trazer frutos e vai nos trazer alegria no entendimento. Saindo um pouco da Bíblia, eu queria citar palavras que foram escritas há mais de 1000 anos atrás, por um dos primeiros teólogos da humanidade, uma pessoa chamada Anselmo, né? Nós devemos estudar a palavra não para consolidar a nossa fé, não para alcançarmos a fé, mas para que nos alegremos na medida em que nós entendemos e compreendemos e confirmamos as coisas em que cremos. Porque muitas vezes nós cremos porque ouvimos, porque nos foi dito, mas nós não temos uma compreensão perfeita, uma confirmação intelectual de que aquilo é aquilo, está correto, está certo, é irrefutável, é logicamente consistente. E é isso que Anselmo está dizendo. Se nós estudarmos a palavra, nós vamos nos alegrar, porque vamos atingir a perfeita compreensão. Por que é que Jesus morreu? Por quê? Para nos salvar, sim, mas não tinha uma maneira mais fácil? Por que Deus escolheu uma forma tão complicada para nos perdoar? Podia ter dito, meus filhos, Pai misericordioso que sou, estáis todos perdoados. E depois em paz.
Não. Deus escolheu uma forma aparentemente complexa, incompreensível para um grande número de pessoas. A compreensão desse processo que Deus escolheu vai nos trazer uma alegria enorme, para mim, pelo menos. Por que é que Jesus morreu por mim? Eu sei que foi para me salvar, mas não tinha uma maneira mais fácil? O estudo das Escrituras nos traz as respostas a essas perguntas, que às vezes nós não temos, e que às vezes nós não sabemos explicar para um não cristão. Então, além de alegria no entendimento, nós nos preparamos para o debate com aqueles que não fazem parte do nosso meio, que é uma das nossas missões. É uma das missões da comunidade batista em Moema. Qual é a nossa missão? Manifestar Jesus em Moema e na vizinhança, visando a transformação da cidade pelo Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Encerramento do Evangelho de Mateus. Nós estamos de acordo com esse mandamento de Jesus, com esse mandamento de Deus. Mas para nós fazermos isso, nós temos que estar preparados. Não basta chegar a essas pessoas e dizer, Jesus transformou a minha vida. So what? Estou satisfeito com a minha vida, não preciso de transformação. Por que eu devo me interessar em ser cristão? Nós precisamos saber explicar. Não basta dizer que Jesus transformou a minha vida, sim, é verdade. Mas isso não pode ser argumento suficiente para trazer alguém para a nossa igreja, para junto de nós, para fazer com que alguém se interesse em ouvir o que nós temos a dizer, em ouvir a palavra de Deus. Deus existe? Será? Eu não sei. Tenho dúvidas quanto a isso. Será que nós podemos debater esse assunto? Estamos preparados para falar a respeito da existência de Deus? Porque muitos de nós aceitamos a existência de Deus desde crianças, desde a nossa família. Muita gente não é assim. Não é tão simples chegar a essas pessoas. E a comunidade de Moema é uma comunidade que tem um pouco essa característica, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade secular, muito secular, e na medida em que o extrato social das pessoas, à medida que ele sobe, tanto mais céticas as pessoas se tornam. Tanto mais afastadas de Deus, elas se colocam a ponto de negar a própria existência de Deus, o que está muito bem, são pessoas de fino trato, pessoas de respeito, até muitas vezes melhores do que nós cristãos, do ponto de vista de comportamento social. Mas, no entanto, eles não estão salvos. A senhora é muito bonitinha, mas vai para o inferno. Não é? Muito bonitinha, paga os seus impostos em dia, mas vai para o inferno. Tá certo? Nós não vamos dizer assim com essa crueza toda para essa pessoa, mas nós temos que saber chegar. Isso se aprende como? Estudando a palavra, estudando a maneira de levar a palavra a essas pessoas. E ouvindo autores, às vezes até fora da palavra, que têm experiência no trato com esse tipo de situação. Então, para cada público é um discurso diferente. Um dos objetivos dos nossos estudos também é nos preparar um pouco para esse tipo de debate, para esse tipo de embate, que nós vamos encontrar no contato com a nossa vizinhança, com o público de Moema, né? E as Escrituras nos dizem que nós temos que estar preparados para isso, né? Estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão de vossa fé. Será que nós estamos preparados para explicar por que eu creio? Por que eu acredito que Deus existe? Por que eu acredito que Jesus é o Filho de Deus? Por que eu acredito que a morte de Jesus é o meu passaporte para o paraíso? Por quê? Por que eu creio nisso? Nós precisamos saber explicar. E o Saulo de Tarso entendeu isso muito bem, ele ia discutir com os gregos. Os gregos são a comunidade batista de Moema, são muito parecidos. E o Paulo foi lá e ficou discutindo com eles durante 3 sábados, foi isso mesmo, 3 sábados. Disputou com eles sobre as Escrituras, disputou, porque com certeza os gregos não estavam muito convencidos. Eles queriam entender o que estava escrito, estavam contestando os ensinamentos de Paulo. E Paulo foi lá e discutiu por que convinha que Cristo morresse na cruz. Por quê? Temos que estar preparados para responder a isso com consistência, com lógica irrefutável. Estudando as Escrituras, discutindo e debatendo entre nós vamos conseguir fazer isso. Vamos estar preparados para levar a palavra à comunidade batista de Moema e, enfim, a todo mundo.